Voltamos depois desse breve intervalo, voltamos ao vivo aqui com a nossa live da Rede Atitude Positiva. Sempre um olhar positivo, a informação correta, as dicas práticas nesses tempos de coronavírus. Tivemos aí já o nosso prefeito, ex-prefeito José Fortunati, que estava voltando de Portugal. Tivemos o pastor Cláudio Neto voltando da Inglaterra, que está no Rio de Janeiro. E agora a gente faz um contato com o terceiro entrevistado dessa noite, o Eduardo Ponticelli. Ponticelli ou Ponticelli? Como é que a gente diz, Eduardo? Boa noite, tudo bem? Bom, tudo bem, Renato. Boa noite a teus espectadores. É um prazer estar aqui no teu canal pela primeira vez. Bom, A honra Ponticelli é é na nossa, muito obrigado. Itália, Ponticelli é no Brasil. Pois é, mas e aí? A raiz é italiana, tem que ser direitinho. Eu sou daqueles assim, ó, que gosto de dizer como tem que ser, né? O deputado Cherini, né? Que diz, é Cherini, Gustavo Cherini. Não, pode me chamar de Cherini, mas é Querini, deputado, é Querini, né? E tantos outros exemplos, que nome a gente não muda. Mas tu deixa adaptar o teu nome para o Brasil, não? Pode adaptar, tranquilo. Tu pode ir um pouquinho mais para a direita? Tá bonito esse quadro do Romero Brito atrás de ti. Romero Brito que fez tá aí, tá ótimo. Fez uma edição especial aí para as crianças pintarem também, né? Só viralizou pela internet, muito bacana, em tempos de quarentena. Eduardo, tu és empreendedor, tu és especialista em China, especialista na política da China, na política comercial, na questão das finanças. Tu estavas lá até pouco tempo. Quando eu te contatei, eu achei que tu estava na China, mas tu já tinha voltado, né? Não, já me encontrava aqui em Porto. Então, normalmente eu retorno da China aí por dezembro, mais ou menos no meu período de férias, né? Uhum. E em janeiro é um período muito frio na China. E também é o Ano Novo Chinês, onde o país inteiro para, né? Então eu sempre me programo para passar esses dias de férias com a família, e aí retorno para a China lá pela metade do mês de fevereiro. E só que Dessa nessas vez não férias deu. eu fui impactado pelo evento do vírus, do coronavírus. E há quanto tempo tu faz isso? Há quanto tempo tu foi para a China? 12 anos. 12 anos a minha residência era na China. Bom, então, tá o apartamento que tu tem? Sim. Então tá lá, fechado, abandonado, não Tá, voltou? abandonado, Não fechado. sabe, Mas não sabe. sabe que eu moro em Xangai, né? Xangai é uma cidade cosmopolita, né? Ela abriga muitos estrangeiros, tem cerca de 2 milhões de estrangeiros na China. Uhum. E então as coisas são muito funcionais. A China é muito prática. Então você aluga um apartamento completamente mobiliado, perfeito, e você paga um depósito de mês de aluguel e já entra para dentro. E para sair é tão rápido também. É só Sim. juntar a tua mala e vai embora. Mas tu chegou a. Tu fez isso? Tu cancelou o aluguel? Então, eu entrei em um acordo com o dono do meu apartamento, que se não retornasse aí até abril, maio, eu não pagaria mais o aluguel para ele, né? Ou Uhum. sairia de imediato. Então, ele concordou e aceitar a minha posição, até porque ele não vai conseguir alugar para ninguém, né? A situação lá hoje, ninguém consegue entrar dentro de um condomínio, né? Não tem como um corretor levar para ver um apartamento, para alugar, Sim, né? claro. Só por fotos, né? Tá tudo parado, né? Tá, Tá tudo parado. a Xangai está retomando aos poucos, né? É uma cidade grande, não foi tão impactada como Wuhan, né? Como a Uhum. província lá de Hebei, está retornando aos poucos, mas mesmo assim é temerário, né? Porque agora a China está sofrendo um efeito contrário, né? Que agora as pessoas infectadas na China são as que estão vindo de fora, né? Pois é, né? Tem mais casos, muito mais casos importados do que os casos de transmissão comunitária, né? Eu tô com uma dúvida agora, né? Porque agora virou moda nas redes sociais dizer o vírus chinês, né? Então quer dizer que o cara que veio da Itália e infectou um chinês agora é o vírus italiano? Pois é, né? É complicado isso aí. Ó, o último, de qualquer maneira, os números. Até nesse assunto sobre essa discriminação do nome, né? Os 12 anos que eu moro lá, quando eu viajo pelos países da Ásia, eu tenho que portar um certificado de febre amarela, né? Porque a Ásia não tem a febre amarela e as pessoas contaminadas com febre amarela foram da América do Sul, brasileiros, colombianos, argentinos que viajam para Uhum. lá, né? E eu nunca vi um asiático dizer assim, ó, peguei a febre brasileira, né? Sim, Uma coisa assim. sim. Nunca ninguém usou essa colocação, né? Como a gente tem usado. O presidente americano Donald Trump é que usou isso aí num discurso, numa entrevista coletiva, foi muito forte, repercutiu muito mal, né? Eu não sei se tu viste hoje,
a entrevista coletiva dele de tarde, eu vi na CNN, ele mudou completamente o tom. Exatamente. O que Ele tem falou... acontecido é o seguinte, né, Renato, eu costumo falar para meus amigos assim, comparar como uma briga de casal, né? Às vezes o casal está ali brigando, quase chegando às vias de fato, aí tu chega ali, aparta, termina a briga e daqui a pouco o casal olha para ti, tu é o mal da história ainda, né? Então tem muita gente aí que está criticando a China, mas lá na frente Estados Unidos e China vão se abraçar e tem muita gente que vai ficar com cara de tonto nesse episódio aí. E o presidente disse hoje que não, nós estamos alinhados com a China, sabemos que eles não são culpados do vírus, ele falou isso textualmente, e temos aqui, contamos com eles, com cientistas chineses para nos ajudar a achar cura, ou seja, mudou completamente o discurso, algo impressionante. E eu acho que alguém disse para ele, né? E ele se deu conta, né? Que realmente ele ia entrar numa barca furada se ele continuasse insistindo nisso, que lá adiante Será que ele o não ia Eduardo conseguir Bolsonaro fazer. vai twittar agora nessa linha? Pois é. Alguém disse para ele que ó, tu vai perder negócio desse jeito, ô Trump. Tá? Deixa eu explicar para ti e para quem está nos Por assistindo aqui, favor. né? Eu sou um empreendedor, né? Uhum. E a minha linha política seria o liberal, né? Eu sou liberal. Até uma contradição, né? Um liberal morando num país comunista, né? Mas assim, ó, Renato, nos últimos anos eu mudei um pouco meus negócios na China. Eu exportava muito para o Brasil e era especialista na linha de fluidos. Eu exportava muito tubulação, válvulas, alguns equipamentos nesse sentido, que abasteciam principalmente a Petrobras, né, a indústria do óleo e do gás. E Certo. com a economia do Brasil, que ela foi abaixo, principalmente o óleo e gás, né, que foi o mais afetado por causa da Petrobras, eu acabei buscando um outro mercado na China e virei a chave. Em vez de exportar da China para o Brasil, eu comecei a importar, que eu comecei a trabalhar com carne, né, com algumas coisas da área do alimento. Então, eu comecei a entrar no mercado de alimentos e comecei a ver que as necessidades do povo chinês, necessidades da China, eles têm um mercado muito grande e vi também as oportunidades para o Brasil, para o nosso estado, de participar desse mercado, né? Então, eu procuro evitar política, procuro evitar ideologia. Eu nunca vou criticar o comunismo da China. Cara, isso é um problema dos chineses, é um problema deles. O meu país já é Claro. cheio de problema para eu acolher mais um problema gigante para mim ainda. Então, eu já morei na Europa, eu já aprendi muito nessas minhas andanças pelo mundo de procurar tirar o que é bom de cada lugar e transmitir para os meus amigos e transformar isso em experiências, em motivação e oportunidades de negócio. Então, eu acho que o Brasil ele tem que estar alinhado na coluna do meio. Não tem que estar nem com A nem com B, tem que deixar eles, briga de cachorro grande, passar ao lado dessa briga, porque a China é nosso cliente, os Estados Unidos também nos provém boas coisas em relação ao negócio, tem aumentado o volume de negócio com a nova direção do país, com o presidente Jair Bolsonaro, né? Então, evitar o conflito com os dois, né? E tentar passar ao lado e, num momento de dureza, tentar ver alguma oportunidade aí, né? E não ir para o combate com uma guerra que não é nossa. Mas o que tu ouvia lá? Bom, quando tu saiu de lá não tinha nada ainda, né, de coronavírus. Não tinha. Não, foi uma explosão muito rápida. Eu saí de lá no dia 15 de dezembro, não havia oficialmente o fato, né? Foi em O janeiro, fato, né? ele começou, um dos erros do episódio foi que a cidade de Wuhan, na figura do seu prefeito, ele ocultou, né, o problema, né? Eu ia te perguntar se E realmente eles acabou. ocultaram, né? Sim. A gente tem que entender um pouco um pouco sobre a cultura chinesa, né? É impressionante assim que o chinês ele acredita em tudo, cara. Qualquer coisa que você fala, ele acredita. Então, o episódio do médico que foi preso porque estava espalhando fake news, que na verdade não era, na verdade aquilo foi uma medida de proteção, até saber se aquilo que ele estava divulgando é verdade ou não é. Sim. Aí você vai numa cidade de 11 milhões de pessoas, imagina se Porto Alegre tem 11 milhões, aí aparece um cara de um banco não sei, vamos assim, de um posto de saúde num bairro de Porto Alegre, diz, tem um ebola aqui no bairro Sarandi, está matando todo mundo. E o cara dele postar e viraliza no Facebook. Não, calma aí, vamos ver o que está acontecendo primeiro, né? E então, a primeira atitude foi a detenção dele, né? Não foi só ele, foi mais outros médicos. E depois que se constatou, aí a coisa descambou, né? Mas tem que entender um pouquinho de cultura para saber os eventos, né? Às vezes a gente fala muito sobre a China e não conhece o que de fato acontece.
E até que ponto houve realmente uma tendência, uma intenção de esconder, ou então essa questão justamente tu fala do jeito que é o chinês, né? De se resguardar, de não falar antes que tiver certeza, né? Da Eu acho que quando prudência. chegou no governo central, eles já viram que a coisa estava muito ruim e não tem mais o que esconder. Aí chamaram a Organização Mundial aí de Saúde, abriram para os infectologistas do mundo inteiro e disseram, olha, o que está acontecendo é isso. E, na verdade, se tu vê desde de janeiro, quando está o evento, né, existia muito tempo para a gente se preparar, né? O mundo inteiro, tanto Itália, como a Alemanha, os Estados Unidos, o próprio Brasil, né? Você vê um país que passou ao lado dessa tragédia, com pouquíssimas infecções, e está ali do lado da China, que é Taiwan, porque Taiwan se preveniu. O povo taiwanês entendeu a mensagem e se preveniu. Taiwan, Hong Kong, Singapura, né? Hong Kong Singapura está meio agora. ruim também, ó, Renato. Hong Kong não está bem. Singapura começou. Pois é, Singapura estava sem morte até sexta-feira, né? E aí Sim. agora, sábado, deram 2 mortes. Hong Kong Até uma também, né? contradição, né? Que eu vejo algumas postagens aí nas redes sociais dizendo que o vírus não sobrevive ao calor, que o Brasil vai passar ao lado disso. Só que Singapura é 35 graus, Hong Kong é média 30 graus, né? E tá lá, ó, a epidemia tá lá nesses países quentes. Pois é, mas a África do Sul, eu tô vendo aqui, o geral tá sem morte, né? Quando você não faz exame, você não sabe, né? Bom, tem isso também, né? Tem mais isso. Taiwan teve duas mortes. Qual é a outra que nós falamos? Singapura está com essas 2 mortes também. E Hong Kong deixou. Bom, a China está com 81 mil casos, mas está baixando agora, né? Apesar de estar vindo de fora, as mortes novas de ontem para hoje foram 7. E a Itália de ontem para hoje, 601. Então a curva realmente tem que estar na descendente na China, ou pelo menos parece estar, né, Eduardo? Tem sim. A China está trabalhando forte, né, na limpeza das cidades, a descontaminação. Também a quarentena foi bem eficiente, né? Dos 81 mil casos na China, 73 mil foram. Os 81 são casos suspeitos em ativos, né? Tiveram mais 73 mil pessoas que foram recuperadas, né? Os números é difícil de dizer, eles não sabem nem o número da população exata, né? Porque quando tinha a política de um filho, tinha cara que tinha 2, 3 filhos e pegava um, largava lá na casa do irmão, do amigo, ó, fica com ele aí, quando chegar a polícia, uma coisa diz que é teu filho, né? Às vezes o cara nem registrado é. Então chega a se dizer que deve ter em torno de 200 a 400 mil pessoas que não têm registro na China. Aí, se morreram 100 mil desses aí, não tem registro. Sim. Não tem estatística, que coisa. A Hong Kong tem 356 casos, 38 novos hoje e 4 mortes. Nenhuma morte de ontem para hoje. Tá começando, né? Tá começando a surgir também. Mas, Eduardo, como é que tu enxerga tudo isso dentro da tua área? A área de empreendedorismo, a área da economia, a área das finanças. A China é realmente um grande eixo importantíssimo do mundo, né? Isso fragiliza, isso bota em risco os teus, os nossos, os negócios do mundo inteiro. O que a gente tem que ficar de olho aí com o coronavírus? Sim, acho que eu tenho dito para os meus amigos que o mundo resetou. Nós vamos começar de novo, né? Tudo vai mudar no tabuleiro do jogo global aí. Não tem como ninguém ter prevenido isso, ninguém tem estoque para segurar, ninguém tem dinheiro, tem caixa para segurar uma empresa, né? Eu acho que nós vamos se adaptar a viver a 10% do que o globo anda, né? E eu acho que vai ter um impacto para os inúteis do mundo, né? Porque a gente vai chegar a uma ideia de que muita coisa a gente não precisa, que muita coisa é inútil. Então, acho que esses setores, pessoas, profissionais, eles vão ter que mudar porque eles não vão mais continuar no mundo corporativo de negócios. E especificamente na tua área, como é que afeta? Bom, na minha área de exportação e na área de alimentos, ela impacta do lado ruim como do lado bom. Por exemplo, a China, com esse evento, o chinês que tem dinheiro, cada vez mais ele vai querer comer um produto importado, porque ele associa a uma segurança alimentar, né? Que se falou muito da contaminação por causa do alimento, né? Que também não é provado, né? É uma coisa que, assim, não tem que ter muito cuidado. Jamais, em momento nenhum, se comprovou que foi o morcego, e nem aquele outro animal que chama o pagalim, né? Pois é. Aí você pode gerar uma histeria coletiva. Lembra aquela vez do episódio dos bugios, que estavam com uma febre aí que o pessoal andava matando?
Nunca Sim. se provou nada do bugio, né? Mas mataram o bugio pra caramba, né? Coitadinho do bugio. Pode acabar tendo um desequilíbrio aí no globo por causa de uma matança desnecessária de um desses animais, né? Então tem que ter muita cautela na divulgação das notícias em relação a isso. Mas de qualquer forma eles associam alimentação, né? Então eles vão importar, acho que na área de alimento muito mais, e é uma janela de oportunidade para quem produz, né? Sim, então, tu acha que vai haver uma efervescência, vai haver um crescimento, um interesse de consumo do chinês por produtos do resto do mundo? Isso vai aumentar bastante. E O quem tiver Brasil pode preparado embarcar aí vai com poder alguma se coisa, adaptar. não? O Brasil tem mercado, né? Mas o empresário brasileiro precisa mudar a mentalidade, precisa aprender no comércio, a trabalhar no comércio exterior, né? Não sabe? Olha, hoje tu entra numa faculdade, vê quantas pessoas estão estudando o comércio exterior. Todo mundo quer ser advogado hoje, quer ser alguma área ligada à administração, quer fazer um concurso público. Hoje o sonho de um jovem em Porto Alegre é entrar para a vida pública, né? É ser um salário Ainda garantido. é assim? Tu acha que é assim? É assim. Então, hoje a gente não tem uma demanda grande aqui de quem trabalha na área de comércio exterior, né? Ela é muito abrangente, né? Você pode trabalhar com logística, você pode trabalhar na parte de compras, né? Você pode se especializar no agronegócio, é bem vasta a área. Uhum. Você vai aqui, eu tive aqui na Expo Direto aqui em Não Me Não me Toque, toque. né? E a gente vê ali, tinha bastante pequeno agricultor ali produzindo mel, produzindo queijo, produzindo uma série de comidas relacionadas ao campo, né? Se eles tiverem um bom envasamento, uma boa embalagem, tiver alguém que já sabe buscar a certificação sanitária do país, buscar um selo de exportação, como participar de uma feira lá fora, como entrar em contato com uma trader lá fora para vender o seu produto, tu vai sair daquele negocinho informal de stand, de só querer vender para o cara que entra ali, e tu vai entender que daqui a pouco 90% da tua produção está sendo vendida para um cliente lá fora do Brasil. Uhum. Uhum. Mas é estranho porque tu falas isso no exato instante em que eu estou agora voltando para a universidade fazendo mestrado, e eu vejo os cursos não especificamente comércio exterior, mas os cursos de relações internacionais também sendo muito procurados, ou pelo menos as universidades estão oferecendo bastante. E tu diz que a cabeça do jovem não está voltada para isso. Tu acha que é falta de mão de obra, de interesse em explorar esse tipo de Interesse negócio? e mão de obra. Falta de interesse de Interesse e investir mão de num obra. mercado que tá, pelo jeito, tá disposto a receber essas pessoas, está Sim, o aberto. mercado está superaquecido aí, né? Ele tem um crescimento. Tudo que cresce em relação ao alimento, cresce o mercado. Você pode ver, se você começar a observar as marcas que a gente encontra no supermercado hoje, de geleia, de biscoito, de massa, de sucos, a gente não conhecia há 5 anos atrás. São empresas novas. Uhum. Puxa vida, né? Olha, o Piquet Coelho está dizendo, vamos lá, tá tudo difícil, a coisa tá parada, help, a Isabel Ortiz Pires, oi Renato, Yanker Zimmer, Dali Eduardo Ponticelli, sabe muito. O Yanker Grande Anker. E tá Anker, eu com... gosto de ler os artigos dele, é um É, cara focado na política, é o é. nosso intelectual do RS. Exatamente. O abraço essa dupla está mandando aqui, Renato Martins, ótima live. Quem mais curtiu aqui a nossa live também, Jorge André Brits, o pastor Glaucio Neto, que conversou há pouco conosco, está ligado também. E a Isabel, a Nancy Amaral também, Sônia Couto, Lorene Vargas, Daniela Albuquerque. Olha, tem um monte de gente ligada aqui na nossa live. O que se espera das próximas semanas, Eduardo Ponticelli? Bom, tu, por exemplo, vai ficar por aqui, não tem nem como voltar, Vou né? ficar por aqui, né? Não tem como sair, não tem nem como voltar para a China, não tem voo, né? O meu voo Sim, de tem volta nada. foi cancelado pela segunda. E tu consegue tocar os negócios daqui remoto? Eu parei completamente na China, né? E Não agora tem. estou buscando outra oportunidade, atento aqui na movimentação do mercado, né? Talvez tu não volte para a China, então. Não, esse ano para mim eu estou dando como perdido, né? A E China, aí, a gente trabalha assim, de março até outubro, novembro, no mercado que eu atuo de exportação de carnes, né? Então eu já certo. teria que estar preparado com estoque, uma série de coisas. É que a China é do outro lado do mundo para mim, né? Então, para eu embarcar um container de carne, leva quase 60 dias para chegar em junho, julho, para montar uma estrutura que já teria estar pronta em março. Então eu dei como perdido esse ano. Imagina só. O que está acontecendo na Europa também, tu acha que também afeta claro que vai afetar o mercado em Itália, Espanha principalmente, e isso pode melhorar
a oportunidade para o mercado brasileiro? Pode melhorar bastante. Por exemplo, a Itália ela trabalha com determinados produtos de alto acabamento, né? Então todo mundo parado, né? E hoje o Brasil importa alguns itens da Itália, ou vai ter que buscar outro mercado, ou vai ter que buscar produzir aqui. E por isso que eu vejo que o embate com a China não é bom, porque a gente pode reequipar o nosso parque de produção, a gente precisa de máquina. Tu vai pensar em determinada máquina, por exemplo, eu já exportei algumas máquinas para o setor moveleiro. Tem uma fábrica no Brasil que faz a máquina que eu exportei. E mal, e o custo lá em cima. Então, na China, tu encontra 30 máquinas, faz essa máquina pela metade do preço. Não que eu queira fechar essa máquina do Brasil, mas se tiver mais máquinas aqui, são mais empregos, é mais indústria. Então, Claro. pô, a gente está sacrificando uma árvore pela floresta. Exato, exato. Quando chegasse em fevereiro, muito cedo, não teve nenhum controle nos aeroportos, né? O pessoal que está chegando agora não está sendo controlado. Tu também não Mas eu tivesse nenhum. acredito que o controle do aeroporto também não é muito eficiente, porque eu posso estar com Não é corona e não nada tem nenhum eficiente que não tem, sintoma, né? né? Nada. O máximo que eles conseguem é identificar a temperatura, né? É o que a China Mas está nem isso vão fazendo fazer. agora, e ela identificou 49 pessoas ontem contaminadas por causa da temperatura. Mas deve ter passado 200, 300, que não tem a temperatura. Vai aparecer daqui 2, 3 dias, uma semana, sei lá. Tu acha que os cientistas chineses que foram para a Itália vão ser decisivos nesse processo de procurar um tratamento, uma cura, uma vacina? Vão ajudar os Estados Unidos também? Vão ajudar o Nordeste brasileiro, que os governadores do Nordeste aqui já pediram também para os chineses aparecerem? Parece até que já mandaram alguma coisa, né? Eu O acho que chinês, esse ele é pessoal está solidário mais nessa querendo hora? aparecer. Eles não Eu tô estão te muito perguntando. interessados com a ajuda, né? Eles Não, eu tô estão te querendo perguntando. desfrutar de um momento político. Ah, é? Tu acha que Eu é acho que interesse? sim. E o O canal chinês. competente é buscar a presidência da República. É presidente com presidente que acerta essas coisas. Eu Ah, tu acho diz que dos governadores, o claro. chinês que gosta de hierarquia, né, que é da Tá. coisa de cima para baixo, vai dar moral para esses caras, só na cabeça deles. Mas o chinês é solidário, Bastante. ele Eu vai vou te dar contar essa uma ajuda? experiência pessoal aqui. Eu tenho um fornecedor chinês que tem 6 fábricas na linha de tubulação e válvulas. Ele montou uma fábrica só de máscaras para atender os clientes, quer dizer, os funcionários dele. Está fazendo muito caridade mundo afora. E ele doou 50 mil máscaras para a minha empresa. E eu estou doando para um projeto em Campinas, que é um hospital de campanha que estão montando lá. Pô, É que uma bacana. ONG que vai ajudar os necessitados. Isso aí é um valor talvez razoável, né? Mas em torno de 50 mil dólares está sendo doado e não tem nada a ver com vinculação de governo. E uma coisa engraçada, né? Muita gente malha do chinês por causa de que não tem uma religião, que é budista. Esse cara é católico, é um chinês católico. E ele doa 50 mil máscaras. Tu vê. Nós demos a notícia ontem que uma empresa, a Xiaomi, né, mandou não sei quantas mil máscaras para a Itália, em containers fechados, e chegou mandou com uma poesia em italiano. Uma poesia Sim. assim, somos folha da mesma árvore, somos pétalas da mesma flor, uma coisa assim, se solidarizando com a Itália. Foi bem bacana, foi muito E quem bacana. tá doando muito é o dono do Alibaba, né? O Jack Ma, um dos Uhum. maiores milionários no planeta aí, ele tem doado muito. Eduardo, aproveitando a tua experiência, essa história assim, de que a indústria da China ela é uma indústria menor, a indústria da falsificação, a indústria da segunda linha, a indústria do negócio que é baratinho e vai estragar rápido, isso realmente é verdade ou é muito mito? Então, são fases, né? Quem já passou por essas fases primeiro foi o Japão. Tudo que vinha para o Brasil, made in Japão, era o lixo. Aí o Japão encerrou essa indústria e começou com coisas de mais qualidade, produtos mais de alta tecnologia. E aí foi para onde? Foi para Taiwan. Tudo que vinha de Taiwan. porcaria era made in Taiwan. A China é um processo que está passando, né? Uhum. Quando eu cheguei lá em mais ou menos 2006, era uma loucura. Eu entrava num shopping, tu via as melhores marcas do mundo, tudo falsificado. E começou a mudar isso. Hoje, para você encontrar uma falsificação lá, é bem complicado. Não é fácil. É uma indústria criminosa, como existe aqui no Brasil. Ela é escondida, ela é clandestina e de difícil acesso. Não é mais uma coisa fácil. Até tu pensa assim, um chinês que trabalhou, ganhou dinheiro, aí foi passear na Europa, comprou uma bolsa de marca lá, que ele pagou $1.000. Aí ele chega, tem um Zé Gaiola lá usando uma mesma
parecida que custou $10. Ele não vai gostar disso, né? Então, ele tem a própria pressão das marcas na China, que são conduzidas por chineses, né? Então, eles não têm mais o interesse na indústria da imitação, no caso aí de copiar, né? Em questão da qualidade do produto chinês, é uma coisa que isso que eu ia perguntar, porque tem uma diferença entre falsificação e ser de segunda linha, ser mais baratinho, com uma peça mais barata, com uma matéria-prima mais barata. É muito parecida. Até outro dia eu li um artigo da Louis Vuitton, um consultor especialista nos produtos, colocaram para ele uma falsificada e uma original, ele não conseguiu descobrir quem era quem ali, de tão boa que era a falsificação. Tem falsificação boa. E quanto à qualidade, eu sempre uso um exemplo. Um guarda-chuva que você compra numa fábrica chinesa, ele vai para os Estados Unidos, ele leva 10 anos. Ele vem para o Brasil, em um mês, tu abriu ele, quebrou e não existe mais. Porque o mesmo guarda-chuva, da mesma fábrica, não tem durabilidade. Então, é o método da compra. O empresário americano, ele chega na fábrica e diz assim, eu quero um guarda-chuva que tenha o melhor metal, a melhor dobra, o melhor pano. Quanto é que custa esse guarda-chuva? $5. Chega o brasileiro, eu quero um guarda-chuva para levar para o Brasil que seja bom. Custa $5. Não, você está maluco, isso é impossível. Eu posso pagar no máximo 50 centavos de dólar. Você tem? Eu tenho, mas daí o ferro é esse, o tecido é esse, a dobra, o acabamento é esse. Mas ele custa 50 centavos. Então quem é que é a porcaria? É o produto chinês ou o cara que está comprando e exigindo a porcaria? É verdade, tem também a questão do consumidor nisso, né? Eduardo, se tu tivesse um conselho para dar para os empreendedores brasileiros, o que tu daria? Olha, eu diria manter muita calma, muita cautela, né? Ficar atento às oportunidades, buscar se qualificar, buscar contatos, né? Uma coisa que eu sinto muita falta aqui, Renato, são reuniões de negócios na China, os estrangeiros chineses, a todo instante, durante a cidade, tem um coquetel de bis. Eu tenho uma fábrica de guarda-chuva, que nem eu falei. Então, vamos fazer um coquetel ali na Padre Chaves, não sei, vou chamar os caras do interior daqui, vamos fazer um negócio de bis, ali as pessoas se conhecem. Você veio ver o guarda-chuva, mas eu faço cozinha lá em Bento Gonçalves, aqui meu cartão. São reuniões de negócios, de rede de negócios, isso movimenta o mercado, é bom as pessoas se conhecerem, se atualizar o que está acontecendo no mundo, né? Trocar ideias, conversar, relacionamento social. Eu sinto muita falta disso. Eu acho que se começar nesse sentido, as pessoas se movimentarem, vão ter um resultado positivo. Muito bom, muito bom. E como passar essa onda do coronavírus, esse isolamento social, essa coisa de trabalhar em casa, como ficar com uma certa sanidade e com essas notícias todas, esse bombardeio todo, o que tu tá fazendo para fechar? Eu gostaria do teu exemplo pessoal, assim, para tentar se blindar. Tu te afeta com as notícias ou isso não é importante para ti? Tu procura alguma sanidade em algum lugar, algum hobby? Como é que tu tá lidando com tudo isso? Olha, não tem sido fácil. Eu sou um cara muito ativo, né? Eu gosto muito de estar na rua, eu viajo bastante. Para mim, esse estado de quarentena, não sei se eu vou resistir até o final. Eu não sei, sinceramente. Tá bem difícil. Eu vou dar um grito de independência, sair correndo no meio da rua, ou ver um país que não tem mais quarentena e me mandar para lá. Não, tá, vai ser difícil, né? E quanto à questão da sanidade mental, eu vejo que é difícil, que hoje a internet aqui, estou procurando me afastar, né, das coisas do WhatsApp, do Facebook, que não condiz com a minha realidade, né? Procuro estar convivendo e conversando com pessoas que a gente tem a mesma linha de pensamento, né? Porque está horrível, né? Muita notícia, muita desinformação, muita agressão. Cara, tem gente, imagina, eu não sou chinês, mas os caras já me agridem de graça. Tu morava na China, como é que consegue? Aqueles comunistas que comem criança, que é de tudo, né? Come morcego, come criança, come rato, come cachorro. Eu recebo os vídeos deles comendo. Aí tu vê um abobado comendo um morcego, um negócio. É um cara que é um idiota, né? Não é uma pessoa normal, né? Fazer isso. Se tu viaja para a China, o contexto tu vai ver boa comida, culinária chinesa, tu vai ter um ambiente bom, né? Mas às vezes acontece num local, no interior, como acontece aqui no Brasil, tu acha que lá no Nordeste o cara não come calango, não faz essas coisas assim? Então, eu contesto um pouco, né? Não vou muito adiante com essas coisas ruins. E eu sei que tem muita coisa ruim na China, o modelo do governo não é bom, né? O comunismo não é bom para ninguém, né? Mas é o que eu disse no começo, né? Eu não vou questionar, não é um problema meu. Eu quero trazer boas experiências, quero trazer pessoas boas,
A gente não pode colocar no mesmo saco o comunista e o chinês. O chinês é um indivíduo como a gente. Eu sou brasileiro e eu não sou esquerdista. Eu era contra as coisas que a esquerda fazia quando estava no Brasil, quando estava saqueando aqui. Uhum. Não era direito ninguém me condenar por ser brasileiro por esse detalhe, né? Então a gente tem que separar um pouco para não generalizar as pessoas de um regime. Verdade, verdade. Corretíssimo. Para lembrar que o Ozzy Osbourne também já comia morcego e todo mundo aplaudia, né? Pois é. Arrancava a cabeça do morcego no palco nos shows do Black Sabbath e todo mundo aplaudia, achava maravilhoso. Tu sabe que a minha maior decepção quando eu voltei para cá é o churrasco. Nunca comi tanto churrasco ruim na minha vida como eu comi aqui. Ah, é? É. Cara, eu sentia que o gaúcho com aquele método de espetar a carne, encher de sal, carne dura, isso é churrasco? Ah, é? Poxa. Estranhasse o churrasco daqui? Nossa, eu estava acostumado com carne australiana na China, carne Wagyu, carne Angus. Pô, você põe numa grelha, você assa ela, tempera ela depois com sal, você sente o sabor da carne. Aí eu chego aqui, meus amigos fazem esse churrasco, me apresentam, eu falei, poxa. Acabaste de comprar outra briga, agora com os gaúchos. Falou mal do churrasco dele. Mas qual é o problema? Eu aprendi, eu evoluí. Quem não quiser evoluir, cara, a gente respeita o método de cada um, mas eu estou dizendo que eu achei melhor. Eu vivi a minha vida inteira pensando que churrasco era aquilo. É verdade. E tem outros, né? Tem outros melhores. Eduardo, muito obrigado pela participação conosco. Foi uma honra. Não vou reclamar, viu? X-salada é campeão. X-salada. Quando eu chego aqui em Porto Alegre, o que eu quero é comer um bom X. Ah, é? É. Por causa da salada? Não, eu digo X-salada, né? O patrimônio do Rio Grande do Sul. Ah, né? sim. Cachorro do Rosário também, essas coisas. Sim, essas coisas aí é impagável. Eu não venho para comer churrasco, eu venho comer o cachorro, venho comer o X. Tá certo. Junk food. Isso é muito bom. Eduardo, muito obrigado pela participação conosco, viu? Bate-papo muito agradável. Sucesso, boa sorte nos negócios e que passe logo essa onda aí para a gente poder gerar mais coisas aí para a nossa economia brasileira e mundial também. Obrigado, igualmente. Sucesso para todo mundo, força. Vamos ultrapassar essa dificuldade aí. Vamos sim. Nós vamos retornar à vida, ao trabalho, aos bis. Eu acho que o mundo resetou, nós vamos ter um mundo melhor a partir desse episódio. Alguma lição a gente vai ter que tirar disso, né? Com certeza. Vamos ficar mais preparados para as outras, né? Isso aí não vai ter mais uma... Acho que vai ser uma rotina aí. Podia ser um pouquinho mais leve, né? As próximas rotinas podiam ser um pouquinho mais leves, porque essa foi... O mundo globalizado é isso, né? Exato, impressionante. Todo mundo se locomove rápido de um canto para o outro, então pode acontecer. Daqui a pouco a China pode estar infestada de chikungunya, de zika vírus. Eu comentava antes de entrar no ar aqui que o vírus que está aqui na esquina da Avenida Ipiranga está lá em Nova York, está lá em Tóquio, está lá, né? É uma coisa impressionante, assim, como... E está no ar, né, gente? É realmente muito perigoso e muito globalizado e, ao mesmo tempo, fantasticamente... É um aprendizado, né? Mas não vamos parar a vida, né? Vamos comprar ali na padaria, vamos no pequeno mercado, vamos nesse mercado. Trabalhar em casa, movimentar, não. Ligar para os amigos, fazer negócio, fazer reunião online, é isso aí. Amanhã eu tenho, depois de uma semana, eu tenho a minha primeira reunião online. A primeira semana foi uma perplexa, assim, 16 reuniões presenciais que eu desmarquei para as próximas semanas, né? E 6 cursos foram cancelados. E amanhã eu tenho a minha primeira reunião online às 14 horas. Olha, então... é muito triste para mim olhar assim um dia tão bonito de sol, né? Acostumado com a China, sempre nublado, às vezes um dia cinzento por causa da poluição. Chegar aqui e ver esse sol de Porto Alegre, ter que ficar dentro de casa, aí é um crime. É triste. Eduardo, muito obrigado, uma boa noite para ti, viu? Obrigado, Renato. Tudo de bom. Rede Atitude Positiva à tua disposição. Obrigado. Eduardo Ponticelli, empreendedor, empresário, especialista em China, conosco aqui fechando a nossa live da segunda-feira. Adriano Mendes também está conosco, está mandando palminhas, aplausos, portanto, obrigado, Adriano, por estar conosco nesta segunda live. Acabou ficando 2 lives, né? Paulo Ervino Azevedo, o Vô Baroni está conosco também, Simone Dinebia, lá de Gramado, minha querida amiga psicóloga Simone Dinebia. Infelizmente, né, Simone, tivemos aí o registro hoje em Gramado de 2 mortes. Que coisa triste. O placar, o último relatório aí, 81 mil casos na China, Itália com 63 mil, Estados Unidos com 43 mil, e a Espanha vem com o 4º lugar,
35 mil casos. A Alemanha está crescendo muito. A gente conversou com a Letícia Hopp semana passada, que está lá na Alemanha. O caso não estava tão grave, né? Mas já está com 29 mil, sendo que 4 mil casos novos de ontem para hoje. E mortes, novas 127 mortes nesta virada de domingo para segunda-feira. A França vem na sequência com 19 mil casos e aí depois cai bastante. A Coreia do Sul com 8 mil, a Suíça com 8 mil, o Reino Unido com 6 mil, a Holanda com 4 mil casos, a Áustria 4 mil, a Bélgica 3 mil, a Noruega com 2.600 casos, Canadá 2 mil, Portugal 2 mil também, a Suécia com 2 mil casos e baixíssimos casos de morte, parecido com o Brasil, que está perto de 2 mil, está com 1.924 casos, está com 34 mortes. Olha que o Brasil tem menos gente infectada, menos casos identificados e mais mortes. 378 casos novos de ontem para hoje e 34 mortes. A Suécia, por exemplo, tem mais infectados do que o Brasil e está com menos mortos, 25 mortos. E o total de recuperados no Brasil, pessoas que ficaram curadas, né? Apenas 2 casos até agora aqui no Brasil. Isso é muito ruim para nós, sinal que a gente não está vivendo pico, sinal que a curva está subindo, sinal que a gente tem que ficar em casa, a gente tem que se isolar. Este é o recado que eu dou para fechar a nossa live. Por favor, fiquem em casa. Hashtag fiquem em casa. Não tem essa de precisar sair para dar uma voltinha. Olha, supermercado aqui em casa, estou anotando, fazendo listinha para ir na última possibilidade possível, assim, ó. Quando não tiver mais nada, quando os armários estiverem vazios, a geladeira estiver vazia, bom, nós precisamos ir ao supermercado. Comprei um monte de congelado, comprei um monte de massa, comprei miojo, comprei pão, comprei frios, comprei biscoito, comprei sucos, né? Então, quando tudo isso acabar, comprei frutas também, as frutas infelizmente são mais perecíveis, né? Mas quando realmente tudo isso acabar, eu vou dar uma chegadinha em algum mercado, alguma coisa, rapidinho, né, mantendo a distância para buscar mais coisas para casa. Do contrário, gente, olha, não vou sair mesmo, é isolamento total, Trabalhando em casa, dando curso em casa, cursos online, reuniões em casa, reuniões online e tocando a nossa rede Atitude Positiva. Rede Atitude Positiva está lá no Blogspot, Atitude Positiva com o Renato Martins. Estamos também na nossa fanpage, que está retransmitindo as nossas lives, Atitude Positiva, o Instagram, o Twitter, e nós temos o nosso canal de vídeos, onde já tem as lives. Olha, as 3 primeiras lives, né? As 3 primeiras lives da semana passada, da Cláudia Maranghello, empreendedora, o Antônio da Luz, o economista, e o Dr. Marcelo Tadai, pneumologista, já estão no YouTube. Hoje está entrando a Giovana Serra também, que é a nossa 4ª live, a psicóloga que falou sobre o equilíbrio emocional. Tudo isso está lá no nosso canal de YouTube também. E vem aí o nosso podcast. Podcast Atitude Positiva é a rede Atitude Positiva cada vez mais crescendo. Obrigado pela audiência de todos. Uma boa noite de segunda-feira. Fiquem em paz e fiquem em casa. Vai ser 11 horas. Amanhã a gente volta para falar de RH, relações de trabalho, relações de consumo, né, com o pessoal do Cid Lojas e com a Lucélia Ourique do Papo de RH. Lucélia é a grande parceira, né, que amanhã vai estar falando sobre essas relações de trabalho, junto com o Alexandre Peixoto, superintendente do Cid Lojas Porto Alegre. Amanhã, 9 da noite. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Uma boa noite.